Boa tarde, bom dia, boa noite. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso esteja com todos vocês. Hoje estaremos continuando a leitura da Bíblia de ordem cronológica. Vamos ler hoje de Gênesis 33 em diante. Que Deus abençoe a palavra lida. Gênesis capítulo 33, versículo 1 diz assim: Encontro de Esaú e Jacó. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e 2 servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu os olhos e viu as mulheres e as crianças, e perguntou: Quem são estes? Jacó respondeu: São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: Que você pretende com todos os rebanhos que eu encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não, se te agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, presente que foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: Vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhes disse: Meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas, que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: Permite então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: Mas para que, meu senhor? Ter sido tão bem recebido já me é suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou o altar, e ele chamou El-Elobe Israel, conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Certa vez, Diná, filha de Lia, dera Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai Amor: Consiga-me aquela moça, para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso esperou calado até que regressasse. Então Amor, pai de Siquém, vai conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhe disse: Meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entregue-na a ela para que seja sua mulher. Casam-se entre nós, dê-me suas filhas e tome para si as nossas. Estabeleça entre nós, a terra está aberta para vocês, habitem-na, façam o comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse a seu pai e aos irmãos de Diná: Conceda-me esse favor, e eu lhes darei o que me pedirem.
Aumente quanto quiser o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Então somente me dê a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por terem Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso, jamais entregaremos a nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidados, todos do sexo masculino. Só então lhe daremos as nossas filhas e poderemos casar com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas a seu filho Siquém, o jovem, que era mais respeitado de todos da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim Amor e seu filho Siquém dirigiram à porta da cidade para conversar com seus cidadãos e disseram: esses homens são de paz, permita que eles habitem na nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas, mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados, como vocês. Lembre-se de que os seus rebanhos e os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores dos filhos de Jacó, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e o seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde a sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e do jumento, e tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo que haviam nas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi: vocês me puseram em grande apuro, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus, dos fariseus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacaram, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? O retorno de Jacó a Betel. Disse-lhe Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livre-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifique-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que também tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre a cidade ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos que com eles estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar constituiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou a Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De todos de você procederá uma nação, uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também a seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó,
Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Isaque e Rebeca. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar luz com grande dificuldade. E quando sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu o filho o nome de Benoni, mas o pai deu o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento diante de Megidal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Rúben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Esses foram os filhos com Lia: Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses foram os filhos com Raquel: José e Benjamim. Esses foram os filhos com Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Esses foram os filhos de Zilpa, serva de Lia: Gade e Azer. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Essa mesma referência nós temos em 1 Crônicas 2, 1 e 2, os filhos de Israel. Esses foram os filhos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. Depois de Jacó foi visitar seu pai Isaque em Mane, perto de Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados, e os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Os descendentes de Esaú. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com uma mulher de Canaã, com Ada, filho de Elon, o Hitita, e com Oolibama, filha de Aná, a neta de Zibeão, o Eveu, também com Bezamate, filha de Ismael, irmã de Naibote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifas. Bezamate deu-lhe Reuel, e Oolibama deu-lhe Geus, Jatão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos da sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tanto que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-lo por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se no monte de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai do Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os filhos de Esaú: Elifas, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bezamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifas: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifas, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tina, que lhe deu um filho chamado Ameleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Nabate, Zerá, Samá, Esmira. Foram estes os netos de Zebate, mulher de Esaú. Estes foram o filho de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos às quais ela deu a Esaú: Gel, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifas, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Ameleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifas em Edom, eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: o chefe Naaté, Zerá, Samar e Misa. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, neto de Bezamate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú: o chefe Gel, Jalão e Corá. Foram estes os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filho de Aná.
Foram eles os filhos de Esaú, que é Edom. Esses foram os seus chefes, o descendente de Seir. Esses foram os filhos de Seir, o Ereu, que estavam habitando aquela região. Lotã, Zobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ezé e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edã. Esses foram filhos de Lotã, Ori, Emã, Tima, era irmã de Lotã. Também temos a referência em 1 Crônicas 1, 35 a 37, dos descendentes de Esaú. Esses foram filhos de Esaú: Elifas, Reuel, Gels, Jalão e Corá. Esses foram filhos de Elifas: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Ameleque de Tina, sua concubina. Esses foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Misma. E aqui fala em 1 Crônicas 38 e 39, os descendentes de Saí. Esses foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezé e Dizã. Esses foram os filhos de Lotã, Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tina. Gênesis 36, continuamos. Esses foram os filhos de Sobal, Avã, Maate, Ebal, Sefô e Onã. Esses foram os filhos de Zibeão, Ainá. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levavam para pastar o jumento de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná, Dizon e Olibama, filhos de Aná. Esses foram os filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Esses foram os filhos de Ezé, Bilã, Zavã e Acã. Esses foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. Esses foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezé e Dizã. Esses foram os chefes dos Ereus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Ainda também tem uma referência em Crônicas. Estes foram os filhos de Sobal, Evã, Malate, Ebal, Sefô e Anã. Estes foi o filho de Aná, Dizon. Estes foram os filhos de Dizon, Eldá, Edã e Ebão. Estes foram os filhos de Dizã. Estes foram os reis que reinaram no território Edom antes de haver rei entre os filhos de Israel. Belá, filho de Beleor, reinou em Edom, sua cidade, chamava de Nabaná. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jabade, filho de Zerá, de Esborá. Jabote morreu, e Buzã, da terra de Temanita, foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi seu sucessor na sua cidade, chamava-se Avite. Haddad morreu, Sanlá de Magireca foi o seu sucessor. Sanlá morreu, e Saul de Rebote, próximo ao Eufrate, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Balal, Maá, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Aquibor, morreu, e Haddad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava Pauá, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matrade, neta de Mesabé. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões. Tina, Ávalia, Gerote, Olibana, Quimó, Kenaz, Mediã e Irã foram os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região na terra que ocupava. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Os descendentes de Esaú, eles foram os reis que reinaram no território de Edom, antes dos israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, da cidade chamava de Nabaá. Belá morreu, e Jobade, filho de Zerá de Esbora, foi seu sucessor. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Tenamitas, foi seu sucessor. Uzã morreu, e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava Avite. Haddad morreu, e Sanlá de Masreca foi o seu sucessor. Sanlá morreu, e Saul de Rebote, próximo ao Eufrate, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Balá-Naim, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Anã morreu, e Haddad foi seu sucessor. Sua cidade chamava Pauá.
O nome da sua mulher, Amidade, filha de Meatred e neta de Mesabe. Após a morte de Haddad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tina, Abalá, Jatete, Olibama, Ela, Pinom, Kenaz, Temã, Mibisa, Magidiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Que Deus abençoe a sua palavra lida.